Levamos o amor de Deus ao interior da Amazônia. Servir é nosso chamado. Asas do Socorro leva esperança para as áreas mais remotas do Brasil, por meio de apoio aéreo a missionários e do desenvolvimento de projetos socioambientais de curto e longo prazo em comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Voamos e navegamos pelo interior da Amazônia. Levamos amor em forma de gente. Voamos e navegamos para levar quem ama e para chegar até os que necessitam de socorro e esperança. Somos uma equipe de missionários, voluntários e colaboradores comprometidos com o reino de Deus, que trabalham em prol dos que vivem mais distantes e anunciam a eles a mensagem de vida eterna. Treinamos pilotos e mecânicos aeronáuticos. Nossa escola de aviação forma excelentes profissionais que se dedicam ao trabalho missionário pelo interior da Amazônia, ou à carreira de pilotos e mecânicos em companhias aéreas comerciais. Transportamos missionários para lugares de difícil acesso e desenvolvemos projetos socioambientais enquanto compartilhamos sobre o amor de Deus. Levamos voluntários da saúde, educação e evangelização que doam seus dons e talentos em projetos de curta ou longa duração. Amar e servir ao próximo faz muito bem. Ganhamos o selo Doar, que certifica a transparência e a qualidade do nosso trabalho na Amazônia. Venha servir com a gente. Amar e viver o Evangelho que liberta, transforma e cura. Você pode se informar, se planejar e se inscrever para participar de uma viagem missionária de curto prazo. E aí, na data escolhida para fazer o trabalho lá da lista de voluntariado, você pode participar indo até lá, até Manaus, embarcando no barco e servindo ali durante alguns dias das suas férias, né, do seu tempo, num trabalho como esse que você acabou de ver aí nesse vídeo. Então, nós louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Esse ano, a missão está completando 70 anos. Daqui a alguns dias, no dia 10 de agosto, a missão vai celebrar os 70 anos de existência, né? E esse mesmo trabalho vem sendo feito ao longo destes anos. E, com a bênção de Deus, né, queremos continuá-lo fazendo até que o Senhor Jesus Cristo venha. Eu queria convidar você, tem muitas pessoas aqui que já recebem, uma vez por mês, no seu WhatsApp, os nossos pedidos de oração, notícias e informações. E se você ainda não recebe, mas gostaria de receber, queria convidar você, ao final do culto, passar ali na nossa mesa e preencher este cartão. Basta colocar o seu nome e o número do seu WhatsApp, ou, se você preferir, o seu e-mail. E nós vamos mandar para você. Não vamos encher sua caixa com mensagens, vai ser uma mensagem por mês com informações, notícias e pedidos de oração. Então, se você gostaria, passe ali e faça isso. Temos alguns materiais impressos lá na mesa, você pode pegar e levar, eles são gratuitos. E tem alguns objetos, né, algumas eu chamo de lembrancinhas, você pode adquirir, e adquirindo está ajudando a gente a cobrir os custos, né? A missão não vive de vender coisas, isso não seria possível, né?
ela vive das ofertas, da contribuição, do apoio das pessoas que acreditam nesse ministério, que são chamadas por Deus para orar, para contribuir e muitos para ir e se tornarem missionários de curto prazo ou de carreira, né, dando ali um bom tempo da sua vida servindo nesta missão. Nós, eu e minha esposa, estamos ali há quase 28 anos. Daqui a alguns meses vamos completar 28 anos. E o Senhor nos chamou em 97, começamos o trabalho em 98 e estamos lá até o dia de hoje e até quando o Senhor assim o desejar, né, e o permitir. E hoje nós queremos mais uma vez agradecer essa igreja que ora por nós, que tem parceria conosco e que sempre nos acolhe com muito carinho. Pessoal do Conselho Missionário, que sempre está mandando mensagens, e nós queremos de coração agradecer, né, o envolvimento de cada um de vocês no nosso ministério com a nossa família. Queremos dizer que todo o trabalho que nós temos realizado, vocês são parte do fruto, do resultado desse trabalho, vocês têm crédito nele e têm galardão nele, porque vocês estão nos abençoando e apoiando nesse ministério. Então, nosso muito obrigado, nós abençoamos também a sua vida, a vida dessa igreja, do seu pastor, dos líderes e de cada pessoa que aqui faz parte. Também, ao final, se você quer mais informações, gostaria de fazer alguma pergunta, pode passar ali e falar conosco, nós estamos prontos para responder a você. Um pedido de oração que eu gostaria de deixar. Alguns dos lugares que você viu ali, algumas pessoas, nesse momento, eles não podem estar lá e nós não podemos permanecer ali com eles, porque houve uma interrupção da permissão para a continuidade do trabalho em alguns lugares, não em todos. Há muitos lugares que ainda nem chegamos e que é possível. E existem alguns lugares onde os missionários estavam, mas tiveram que sair. Então, uma porta se fechou, mas o Senhor nosso Deus abre outras. E, quem sabe, volta a abrir estas mesmas aonde eles estavam. O fato é que esses lugares têm irmãos cristãos ali, que, pela ausência dos missionários, estão fazendo eles mesmos o trabalho. E eles têm recebido ajuda para isso, mensagens para isso, gravações e tudo mais, que pode ajudar a continuidade do discipulado, do crescimento e da edificação. Mas uma coisa positiva que tem acontecido é que agora que esses missionários não estão trabalhando onde estavam e aonde eles tinham que dividir as tarefas com as atividades do dia a dia da casa e do local, a tradução da Bíblia naquelas línguas está acelerada, porque eles têm mais tempo para dedicar a esse trabalho de tradução. E de forma que, mesmo não estando lá presente, mas o trabalho em prol daquele povo, daquela gente, daquele lugar, continua acontecendo e até de uma forma mais acelerada, né? E em breve, em pouco tempo, teremos mais porções da palavra de Deus traduzida na língua dos povos para que eles possam tê-la e lê-la, como você pode ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia, né? Então, ore por isso, para que Deus continue abençoando tudo que está sendo feito e, se possível, que Ele volte a abrir as portas nesse local para que os missionários voltem a trabalhar ali. E também que a gente possa chegar aos lugares ainda aonde não chegamos, e ali também levar a palavra de Deus. Então, obrigado pelo apoio e pelas orações dos irmãos. Eu queria agora te convidar para a gente abrir a palavra de Deus, onde vamos meditar nesta noite. Eu queria deixar esta palavra para edificar a sua vida e abençoar o seu coração. É a palavra de Deus, e ela está no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 a 22. Se você pode, vamos ficar de pé um minuto enquanto lemos. Eu vou ler na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje. Então, me acompanhe aí. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19
a 22. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, na tua presença, louvamos o nome do Senhor, agradecemos por tudo que já aconteceu até aqui e agora nos colocamos diante de ti, abrindo a tua palavra para ouvir a tua voz. Eu peço que o Senhor me abençoe a ser fiel em transmitir o teu recado, que seja, ó Deus, a tua palavra e não a minha, que seja o Senhor que fale e não eu, a cada coração aqui presente. O Senhor conhece cada um intimamente, o Senhor conhece as necessidades e que a tua palavra hoje possa abençoar a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, o texto que nós lemos, capítulo 20 do Evangelho de João, ele começa, lá no primeiro versículo, descrevendo a manhã de domingo. E esta manhã de domingo foi o dia da ressurreição. Era o terceiro dia, desde que Jesus havia sido preso, morto, crucificado e sepultado. E agora, na manhã de domingo, ele ressuscita e começa a aparecer para vários discípulos em vários momentos. Você pode ler isso nos 4 evangelhos, essas descrições dessas aparições. Mas nesse mesmo domingo, domingo da ressurreição, lá no finalzinho do dia, no fim da tarde, o cenário é outro. E é aí que nós lemos, o verso 19 em diante. Esse cenário, então, fala que no final daquele dia, no final da tarde, no final daquele domingo, domingo da ressurreição, os discípulos estavam reunidos, mas com as portas fechadas, e eles estavam com medo. Provavelmente essa situação estava entristecendo os seus corações, não só esse momento, mas tudo que havia acontecido nos últimos 3 dias. O Senhor Jesus fez a ceia com eles no cenáculo, a ceia da Páscoa. Ele foi, depois disso, para o jardim do Getsêmani orar, e ali então ele é traído, ele é preso, ele é torturado, ele é levado para um lado, para Pilatos, ele é mandado para o sumo sacerdote, que manda de volta para Pilatos. Ele então é crucificado e morto e sepultado. E agora, todo aquele tempo que eles viveram aprendendo, caminhando, vivendo e convivendo com Jesus, estava sepultado nesses últimos fatos, nessas circunstâncias. Jesus está morto e sepultado. Mas aquela manhã era manhã de domingo, o domingo da ressurreição. Mas naquela tarde, eles estavam de portas fechadas, trancados, com medo e tristes, desanimados. Você já sentiu alguma vez assim? Mas é nesse cenário, nesse contexto, é nesse momento que eles estão vivendo que Jesus vem. E quando ele vem, ele dá aos seus discípulos 4 coisas. Eu quero falar para você, olhando para esse texto, essas 4 coisas que ele deu naquele dia, para aqueles discípulos, e que ele, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ainda está aqui hoje conosco, pronto a dar as mesmas 4 coisas também a você.
Então, nós vamos caminhar nessas 4 coisas olhando para esse texto. A primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos naquele contexto foi uma palavra. Deu a palavra e depois repetiu a mesma palavra. Você já sabe qual foi, né? Estavam portas trancadas, com medo, tristes, e Jesus aparece ali no meio deles e ele diz que a paz esteja com vocês. Depois ele vai repetir a mesma palavra, dizendo de novo, que a paz esteja com vocês. A primeira coisa que Jesus deu aos seus discípulos aqui foi uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra para tranquilizar o coração, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, porque ele estava ali com eles. Jesus sempre tem uma palavra para mim e para você, assim como teve essa palavra para eles. E muitas vezes eu e você vamos enfrentar situações como essa. Não vamos viver aquele momento ali de Jesus e tal, mas vamos passar por situações de dificuldades, de tristeza, de luto, de perda, de dor, de receber um diagnóstico, de ter que se submeter a um tratamento, a uma cirurgia, de passar por dores, de passar por aflições, de ter que lidar com situações, circunstâncias, problemas familiares, enfim, as circunstâncias podem ser diversas, mas elas podem causar em nós a mesma situação que elas estavam causando ali nos discípulos. Podem nos trazer medo, tristeza, desânimo e desesperança. Mas é nessa situação que Jesus vem e ele diz: que a paz esteja com você. Jesus falou de paz, né, outras vezes. Ele uma vez disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Porque a paz que a gente pode ter das circunstâncias do mundo, de um modo geral, é uma paz que depende que tudo esteja bem para que a gente esteja em paz. Mas a paz de Jesus não. A paz de Jesus, ela existe mesmo quando não está tudo bem. Era bem essa situação aqui. Eles estavam tristes, desanimados, e Jesus então aparece e dá a sua paz a eles. Que a paz esteja com vocês. Eu e você podemos clamar pelo nome de Jesus. Tem a música que a gente canta, né? Para a gente clamar o nome de Jesus. Nas situações que a gente vive, clame o nome de Jesus. Você pode chamar Jesus para situações do dia a dia que você esteja vivendo, passando. Até nos momentos de alegria, pode chamar Jesus para agradecer a Ele por aquela bênção, por aquele motivo de alegria, de ânimo, de encorajamento. Mas também você pode chamar Jesus nos momentos de tristeza, de dor, de perda, de desesperança, enfim, seja qual for a situação. A presença de Jesus sempre trará paz. Ele sempre vai dar a mim e a você esta mesma coisa, que a paz esteja com você. E quando a gente sabe que Ele está conosco, Ele prometeu isso, eis que estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. E quando a gente sabe que Ele tem poder para nos socorrer em qualquer situação, e mesmo quando não nos socorre e nos livra, mas Ele está conosco naquela situação, a sua presença traz tranquilidade, calma e paz ao nosso coração para enfrentar a situação. E ainda que não haja uma resposta positiva, ainda que a gente venha a partir, e de manhã eu falei, né, que aqueles que partiram em Cristo, eles não morreram. Jesus disse isso, né, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eles estão vivos. Não estão mais aqui, mas onde estão, estão vivos.
estão com o Senhor, na verdade, estão para sempre com o Senhor. Já foram recebidos na glória. Jesus deu, então, aos seus discípulos uma palavra, que Ele está pronto para dar para mim e para você. Que a paz esteja com você. A segunda coisa que Jesus deu aos discípulos aqui, você vai ver aí na próxima parte, foi uma prova. Uma prova. Ele vai dizer aos discípulos assim: venham cá, olhem as minhas mãos. Ele havia sido crucificado, pregado na cruz, cravos de ferro prenderam o seu corpo no madeiro. O soldado com a lança havia feito uma ferida aqui ao seu lado, e ele diz: vejam as minhas mãos, as feridas, e aqui o meu lado, a minha ferida, para você ter certeza que sou eu mesmo. Ele deu uma prova. Olhem as mãos, olhem o lado. Eu estava crucificado, morto, sepultado, mas eu ressuscitei. Ele deu uma prova. E eles, os discípulos, irmãos, puderam contemplar ao Senhor. Os próximos versos, depois de onde nós paramos, vão falar de Tomé. Vão falar que Tomé não estava lá naquela reunião, naquele dia. Ele não estava ali. E aí, quando ele ouviu falar que Jesus tinha aparecido, tinha ressuscitado, todo mundo estava celebrando isto, mas Tomé não, porque ele não havia visto. E ele falou assim: olha, se eu não colocar o meu dedo na ferida da mão, se eu não ver a ferida do seu lado, de modo nenhum acreditarei. E então Jesus vai aparecer a Tomé e falar: Tomé, vem cá. Coloca o seu dedo aqui nas minhas feridas, coloca a sua mão aqui do meu lado, para você ter a prova também e crer. Jesus vai dizer ali para Tomé o seguinte, que Tomé, então, ele não chega a esse ponto, né, de colocar a mão, mas ele diz, ele reconhece Jesus e ele se penitencia, né, ele diz: meu Senhor, meu Salvador. Ele reconhece Jesus. Então Jesus fala assim: porque você viu, você creu? Felizes, na minha versão, na sua Almeida atualizada, bem-aventurados os que não viram e creram. E esses felizes e bem-aventurados ali inclui eu e você, porque nós não vimos, mas cremos. Nós vimos com os olhos da fé, nós cremos com o coração na palavra de Deus. Para eles, Jesus deu uma prova. Segunda coisa, deu uma prova. Para nós temos também provas, mas a gente não precisa ver Jesus colocar os dedos na sua ferida, porque os apóstolos testemunharam, aqueles que viram, que estavam aqui e outros, os discípulos testemunharam. A Bíblia diz que mais de 500 irmãos puderam ver o Senhor Jesus ressuscitado. Os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e testemunharam sobre a ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito testemunha sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós temos muito mais provas do que eles tiveram. Jesus disse que eu e você somos felizes e abençoados porque cremos, mesmo sem ter visto. Nós vimos com os olhos da fé. E de fato, né, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A nossa vida cristã, a nossa vida de temor a Deus, a nossa vida de justiça em Deus e para Deus, ela é vivida em fé, pela fé. Crendo na promessa, crendo na palavra, crendo no que Deus diz e seguindo, obedecendo, sendo dirigido por ela. Ela mesma diz que nós somos, o texto que minha esposa citou, né? Verso 1, Salmo 1. Ao invés de andar no caminho dos ímpios, dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, antes
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que tem abastecimento contínuo, e vindo o calor, vindo a falta de chuva, ela não passa aperto, porque está suprida pela corrente das águas. Aqui, no caso, a corrente das águas é a palavra de Deus, são as suas promessas, e nós colocamos elas em vigor pela nossa fé. Jesus deu provas, e deu provas para nós também. Romanos 5, verso 8, diz que Deus prova o seu amor por mim e por você, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova que ama a nós, que cuida da gente e que tem o melhor para nos dar. E a gente só precisa crer nisso. Os discípulos creram, e Jesus disse que eu e você somos mais felizes ainda porque não vimos e cremos. Continuemos crendo. A terceira coisa que Jesus dá aos seus discípulos é um propósito. Olha aí o que ele vai fazer a seguir. Ele vai dizer de novo: a paz esteja com vocês. E ele vai dizer a seguinte frase: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Os discípulos pensaram que tudo estava acabado, terminaram ali, na sexta-feira, com a morte de Jesus, com a sua crucificação, com seu sepultamento. Na verdade, irmãos, estava começando, não estava acabado. No domingo, Jesus ressuscitou, e agora ele aparece aos seus discípulos. E ele já havia dito aos discípulos que ele precisava voltar aos céus para enviar o Consolador. Não podia permanecer com eles aqui na terra, mas também não os deixaria órfãos. Vos darei outro Consolador. E ele cumpriu essa promessa, ele cumpriu essa palavra. Mas ele também deu um propósito. Deu uma palavra, deu provas, e agora ele dá um propósito pelo qual viver e até morrer. Ele diz: eu te envio. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. Eu envio vocês. A palavra original, para envio aqui é apostelo. Daí que vem a palavra apóstolo, quer dizer enviados. E apostelo significa enviar com uma missão, para uma tarefa, para um trabalho. O que Jesus está dizendo é: assim como o Pai me deu uma tarefa, uma missão, um trabalho para eu cumprir, eu agora estou dando a vocês. Vocês vão dar continuidade, vocês vão levar adiante, vocês vão levar para frente o que eu comecei. E aí você conhece os evangelhos, todos eles falam alguma coisa dessa palavra de Jesus. Ele começa dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, e eu estou com vocês todos os dias. Ele fala: vocês vão ver as palavras se cumprindo e vão haver sinais. Aqueles que creem em mim vão fazer as obras que viram eu fazendo, vão pregar, vão ensinar, e sinais vão seguir. Ele descreve lá os sinais: enfermos serão curados, se forem envenenados não sofrerão o dano, libertarão os cativos, enfim. Ele vai falar também aqui em João, é o texto que nós estamos lendo: eu vos envio. Vocês têm um trabalho, vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa para realizar, para cumprir, até que eu volte, até que eu venha. Do dia da ressurreição de Jesus, desse momento aqui, até o último dia da igreja aqui na terra, até a volta do Senhor,
é o tempo de fazer esse trabalho, de cumprir essa tarefa, de realizar essa missão. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, ensinar, discipular, curar, libertar, dar testemunho do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por essa igreja, pastor, eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos, que vocês estão aqui semanalmente, de portas abertas, de luzes acesas, cantando louvores ao Senhor, fazendo orações, pregando a palavra, ensinando, discipulando. E qualquer pessoa que passar aí na porta, ou qualquer pessoa que esteja na sua casa e for impelida pelo Espírito de Deus, pode entrar aqui e receber esse testemunho e ver vocês apontando o caminho do céu. Ver vocês apontando o caminho da vida. E ver vocês anunciando o Senhor e Salvador, aquele que nos ama e com o seu sangue nos comprou para Deus. Toda semana vocês estão aqui. E louvo a Deus pelas igrejas que estão fielmente toda semana pregando a palavra, anunciando a salvação, testemunhando de Jesus, além de que vocês como igreja, amanhã, segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a semana toda, o mês todo, o ano todo, e durante toda a sua vida, lá onde você está, na sua escola, no seu trabalho, com a sua família, você está com a luz acesa. E as pessoas, talvez se não leem a Bíblia, podem ler na sua vida a prática do que Jesus ensinou. Jesus deu a eles esse propósito, pelo qual viver. E você pode sentir o ânimo, daí para frente, porque eles vão fazer isso. A princípio estão em Jerusalém e as coisas começam a acontecer ali, mas isso é um padrão. Sempre que o Evangelho começava a prosperar, a perseguição vinha também. Mas isso levou o Evangelho também para os próximos passos. Era Jerusalém e Samaria e a Judéia e até os confins da terra. E quando a gente estuda a história, das perspectivas, foca, um dos aspectos é o histórico, ele nos mostra isso, como o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro e continua se espalhando. Ainda há lugares a serem alcançados, mas ele está chegando lá. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, em algum lugar do planeta, havia gente fiel, orando, pregando, evangelizando. E na história de Paulo, você não sei se você consegue perceber, mas quando ele está preso em Roma, César não imaginava que debaixo da cidade, nas masmorras da cidade, havia uma missão em andamento. O enviado Paulo, o apóstolo Paulo, pregando para cada guarda que foi preso a ele. Cada soldado da corte romana que ficou de guarda dele ouviu o Evangelho, ouviu o testemunho de Jesus, na cadeia. Deus deu um propósito, isso quer dizer não só para eles, mas para mim e para você também. Nós estamos aqui para isso, enviados por Deus, assim como Jesus foi enviado para nós. Hoje nós somos enviados para anunciar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem, para testemunharmos de Jesus em todo lugar. E aí temos a quarta coisa que Jesus deu aos seus discípulos. Olhando para o texto, você vai ver que, em seguida, depois de falar isso, ele assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. A quarta coisa que Jesus deu aos discípulos nesse dia, nesta hora, foi poder. Poder do Espírito Santo. Na verdade, o próprio Espírito Santo. O poder que trouxe Jesus de volta da morte foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse mesmo poder
seria dado a mim e a você. Para quê? Para nós sermos testemunhas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até Angra dos Reis, até Japuíba, até essa região, até o Brasil. O Brasil já foi confins da terra, né? Ainda tem lugares no Brasil que são confins da terra, mas existem outros confins em outros lugares. E uma das coisas que a gente crê no nosso trabalho de mobilização é que Deus nos dá a palavra e os testemunhos, e Ele mesmo usa o que Ele deu, a palavra e os testemunhos, e fala com pessoas. E num futuro, que não sabemos quando, mas Ele vai pegar pessoas e levá-las para fazer a sua obra em outros lugares. Amém? Podemos ouvir um amém? Nós cremos nisso, irmãos, que Deus mobilize, que Ele cuida da sua obra. Cuida para que haja intercessão, cuida para que haja recursos e cuida para que hajam pessoas para fazê-la. Ele tem feito isso ao longo da história. E em lugares onde, por algum motivo, por alguma razão, não é possível pregar momentaneamente, Ele se manifesta às pessoas. A gente tem uma oração especial que a gente faz no mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês que muçulmanos passam em jejum, buscando agradar a Deus, servir a Deus, se aproximar de Deus e ser abençoado por Deus. Legal, né? O Deus é Alá. Então a gente ora para que eles conheçam a Deus que eles estão buscando, para que o Senhor Jesus se manifeste a eles, se revele a eles. Enquanto eles estão um mês jejuando, a gente ora para que Jesus se manifeste a eles. E isso acontece. Há relatos, há testemunhos de alguns que sonham, há relatos e testemunhos de aparições, outros ouvem vozes, não tem ninguém para pregar. Jesus se manifesta de uma forma especial. Mas Ele deu poder para mim e para você, para sermos testemunhas, porque aonde nós estivermos, Ele não precisa aparecer miraculosamente, porque Ele já está presente em mim e em você. E o nosso testemunho, a nossa oração, a nossa bênção, a nossa palavra, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa fé, a nossa esperança no meio do tumulto da vida, estão pregando, estão anunciando, estão mostrando Jesus. E foi isso que Jesus falou, que o Espírito Santo iria dar poder para serem testemunhas, para sermos suas testemunhas. Jesus deu aos seus discípulos naquela tarde de domingo essas 4 coisas. Uma palavra, que a paz esteja com vocês. Ele deu aos seus discípulos uma prova, olhem aqui, as minhas feridas nas mãos, do meu lado. Vocês podem me reconhecer e saber que sou eu mesmo. Ele deu um propósito, vocês têm uma missão a cumprir. Vocês têm um propósito pelo qual viver e até morrer. Que é tornar o meu nome conhecido a todos os povos. De manhã eu falei, né, do texto de Deus chamando Abraão e dizendo que através de Abraão Ele iria abençoar todos os povos da terra. E através de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando o Evangelho, quando o testemunho de Jesus chega num local, ele traz bênção para as pessoas, para a família, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela rua, para aquele local de trabalho,
para aquela família, porque é a promessa de Deus. E o testemunho de Jesus é um testemunho de amor, é um testemunho de vida. Então, eu e você, como discípulos de Jesus hoje, e o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, está dando a nós também as mesmas palavras: paz, uma prova, um propósito, o poder do Espírito Santo. Para a gente testemunhar dele em todo lugar, em todo tempo, a todas as pessoas. Essa palavra do Senhor possa encontrar lugar no seu coração, possa animar você, abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração, que você possa servi-lo com alegria e deixar-se ser usado por ele para brilhar a luz de Jesus por onde você passar, aonde você estiver, para quem estiver por perto, para quem estiver ao redor. Que você receba a palavra dele, que a paz esteja com você. Que você receba a prova dele, que hoje não são as feridas, mas é a sua própria palavra, que se cumpre, que se cumpriu e que se cumprirá. Que você receba esse propósito como a maneira de viver e agradar a Deus. Receber a missão de Jesus e dar continuidade nela, comunicar a um mundo perdido e em trevas que existe salvação, que existe perdão e que existe vida eterna. Que você possa fazer tudo isso no poder do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Se você não tem coragem, mas o Espírito Santo vai te dar coragem. Se você não sabe como, ele vai ensinar como. Se você não tem jeito, mas ele vai criar as oportunidades. Mas você tem que se dispor a fazer. E ele faz acontecer. Que ele os abençoe, que ele me abençoe, que ele abençoe o seu povo, a sua igreja. Eu posso orar, pastor, e devolvo a palavra em seguida. Quero orar por você, pela igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, na tua presença, entregamos a tua palavra, que ela possa fazer bem aos corações, que ela possa abençoar as vidas dos teus servos, as suas casas, suas famílias. Se alguém está passando por situações difíceis, que a palavra de paz do Senhor possa vir de encontro e possa trazer tranquilidade, serenidade, possa trazer direção, sabedoria, motivação, ânimo e esperança. Também, ó Deus, que a tua palavra possa se provar verdadeira na vida de cada um aqui, que experimenta confiar nela, obedecer, seguir e ver a tua palavra se cumprindo. Também, Senhor, que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida, a missão que recebemos do Senhor, que o Senhor recebeu do Pai, que veio, que cumpriu e nos abençoou e que agora deixou essa bênção conosco para passá-la a outros. Também, ó Deus, obrigado pelo poder do Espírito Santo, que nos dá forças, nos dá a vitória sobre o mundo e o mal, sobre o pecado, sobre o maligno. O teu Espírito Santo que nos ajuda a seguir Jesus, obedecer a sua palavra, e o Espírito Santo que nos ajuda a fazer a tua obra. Nós agradecemos. Eu abençoo esta igreja com a tua bênção, com a tua paz, com a tua alegria, com saúde. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor resolva os problemas, que o Senhor dê ânimo e coragem, que o Senhor dê crescimento em todos os sentidos. Que o teu povo, a tua igreja, seja abençoada. Em nome de Jesus, amém.